E primeiro a gente começa endereçando que os casos contra Donald Trump podem ser anulados. Antes dessa eleição, antes da última terça-feira, dia 5 de novembro, houve batalhas judiciais que se estenderam, algumas por anos, de forma mesmo a se cogitar que Donald Trump poderia ser impedido de tornar-se presidente. Houve esforços que a campanha do republicano classificou como lawfare, um tipo de guerra pelo judiciário, instrumentalizando o sistema de justiça contra ele. Isso é o que ele disse e o que repetiu ao longo de toda a sua campanha. Do lado democrata, o que se diz é que ele utilizará seus poderes de imunidade presidencial para anular casos legítimos e, bom, do lado democrata isso é um argumento mesmo sobre risco à democracia em termos de Trump ficar impune por coisas que os democratas entendem ser crimes cometidos pelo republicano. Com esses dois lados explicados, a gente entende agora o que isso significa em termos dele poder ou não ser condenado. E parece que não será. O que acontece é que entre os muitos casos contra Donald Trump, alguns dos que ainda permaneciam são principalmente um sobre a questão de a forma como ele lidou com os resultados da eleição de 2020 e o segundo a respeito dos documentos sigilosos. Quando Trump saiu do cargo, ele levou consigo para sua casa em Mar-a-Lago muitos documentos que supostamente não poderiam ter sido levados por estarem ligados à segurança nacional e serem documentos ainda sigilosos. Isso foi o que levou mesmo àquela emblemática incursão de busca e apreensão do FBI, equivalente nos Estados Unidos, à Polícia Federal, à sua casa. Vocês que lembram do ciclo de notícias que acompanharam todo esse ciclo de 4 anos, quanto aos Estados Unidos, vão lembrar que as cenas foram dramáticas, a polícia entrando na casa de Trump, revistando sala a sala, indo atrás dos tais documentos e, de fato, encontraram muitos dos documentos supostamente sigilosos na casa de Donald Trump. O que acontece é que presidentes no cargo têm imunidade presidencial. Os casos contra Trump não poderiam ir adiante ou, no caso que seria mais considerável, eles só poderiam ir adiante depois do final do seu segundo mandato. A essa altura, Trump estaria com 82 anos e, pela velocidade dos recursos, é tanto improvável que nos próximos 2 a 3 meses, até o início da sua presidência, agora após eleito, muito improvável que eles consigam prosseguir num espaço tão curto de tempo e ainda, depois que ele terminar a presidência, muito improvável que eles consigam... Bom, o homem estará com 82 anos ao final da presidência. Muito improvável que a coisa prossiga de forma a trazer, de fato, consequências para ele. A gente tem 2 imagens aqui ao meu lado. Vamos lá, vocês veem primeiro da NBC e depois do The Guardian. Eu selecionei essas duas, mas a informação circula de fontes não nomeadas em uma série de veículos anglófonos. Aqui um é dos Estados Unidos e outro da Inglaterra, a NBC News americana e o The Guardian britânico. Seja como for, a informação, e isso também vem de pessoas que estiveram no governo Trump, é de que os casos sejam anulados e parece que esse deve mesmo ser o caso. Até porque Trump tem utilizado ou utilizou ao longo da campanha a retórica de que o Departamento de Justiça, equivalente nos Estados Unidos ao Ministério da Justiça, mas que de forma geral, uma ampla parte do sistema dos Estados Unidos estava sendo weaponized, instrumentalizada contra ele. A tradução comum instrumentalizada não dá a gravidade completa da palavra. Weaponized deriva de weapon, de arma, então estava sendo utilizado como uma arma contra ele. Ele chegou a falar isso, mesmo se tratando da forma como o procurador-geral Merrick Garland vinha conduzindo o sistema de justiça nos Estados Unidos, entre outras questões. Em particular, Jack Smith, o procurador especial desse caso dos documentos contra Trump, vinha sendo acusado por Trump de ser parcial e de ser parte de uma campanha para instrumentalizar a justiça para impedi-lo de ser presidente. As notícias agora dão conta de que o tom deve abaixar no Departamento de Justiça e de que os casos não devem seguir adiante, de que devem ser abandonados. Eu gostaria de passar com vocês mesmos sobre alguns trechos dessas matérias. A do The Guardian fala o seguinte, vamos lá. O procurador especial irá anular os casos criminais contra Donald Trump antes dele tomar o cargo, de acordo com 2 pessoas com conhecimento direto do assunto, depois da sua estonteante vitória contra Kamala Harris, significar que os casos nem sequer conseguiriam chegar ao julgamento. A medida reflete a realidade de que os casos não irão se completar antes do dia da posse. Uma vez que o ex-presidente retorne à Casa Branca, o procurador especial e o seu gabinete estariam proibidos de perseguir ou de prosseguir com mais ações criminais sob a política do Departamento de Justiça. Nos Estados Unidos, os presidentes têm imunidade enquanto no cargo.
O Departamento de Justiça há muito sabe que se Trump ganhasse, os casos criminais que tratam da maneira como Trump reteve documentos supostamente sigilosos e os seus esforços para anular as eleições de 2020, isso se encerraria porque o procurador-geral de Trump provavelmente pediria pela anulação dos casos e também é entendido que seja uma medida preventiva para garantir que Trump não poderá ordenar a demissão, a exoneração do procurador especial Jack Smith, como ele jurou fazer se ele tomasse posse e se Smith ainda estivesse nesse papel. Perdão. Muito bem, então a gente tem a informação, os casos contra Trump não devem prosseguir. Esses eram 2 dos casos. Também houve o caso de hush money, como chamam, de dinheiro para ficar quieto, tratando da atriz de filmes adultos Stormy Daniels. Trump nunca confirmou se teve ou não um caso com a moça que alega ter tido relações carnais com ele. Mas o caso todo da Stormy Daniels gira em torno de um dinheiro que foi pago a ela para que mantivesse silêncio a respeito do assunto. Enquanto ela manter segredo a respeito do assunto não é em si, ou ele pagá-la por isso, não é em si mesmo crime, a maneira como isso foi entendido pelo Departamento de Justiça, ou melhor dizendo, pelo procurador de Nova York, Alvin Bragg, é de que no contexto das eleições de 2016, a forma como o dinheiro foi classificado teria que ter relação às eleições, como ela vir a público falar a respeito de um suposto caso com Donald Trump poderia ter implicações para a sua reputação e, por consequência, para as eleições de 2016. Esse caso resultou, então, não devido à questão moral em si ou ao cerne da ação, mas a classificação de como um advogado de Trump deu dinheiro a essa moça resultou em 34 condenações. Trump disse que foi feita uma ginástica jurídica para que essas 34 condenações viessem à tona, que ele não deveria estar sendo julgado naquela jurisdição em Manhattan. Ele disse ainda que a escolha da jurisdição, da alçada aonde ele foi julgado, foi arbitrária de tal forma a prejudicá-lo, porque como é uma região super liberal, super esquerdista, super democrata, ele não teria um júri favorável a si, não seria um júri justo, seria numa região que tradicionalmente vota contra ele. Ele acrescenta que o procurador Alvin Bragg, porque em certos distritos dos Estados Unidos os procuradores são eleitos, ele diz que o procurador Alvin Bragg, responsável por levar os casos contra si, não só tem um passado democrata, como foi eleito com dinheiro de George Soros. Enquanto a acusação de Trump não trata de todas as nuances, ela tem sim fundamentação. Alvin Bragg foi eleito com dinheiro na sua campanha de uma organização chamada Color of Change, que doou quantias vultuosas para a campanha desse procurador, após ter recebido quantias vultuosas similares de dinheiro das Open Society Foundations, que são do bilionário George Soros. Soros diz nunca ter tido contato pessoalmente com Bragg, mas o fato é que as suas organizações, hoje gerenciadas pelo filho, doaram essa quantia vultuosa de dinheiro a uma organização que depois deu dinheiro para a campanha do procurador, que acabou por levar então esses casos contra Trump em Nova York, esses 34 que levaram à sua condenação. Lembrando que Trump ainda recorre nesses casos nesse caso das 34 condenações. E também é improvável que se veja consequências antes dele assumir a presidência ou depois que ele sair da presidência com 82 anos. Esse é o status dos casos judiciais contra Trump, e então espera-se que sejam anulados, que as acusações sejam dropped, como se diz em inglês, que elas sejam largadas antes dele prosseguir ao cargo.